Bom dia, meu nome é Yuzuru e você está vendo Astrologia Tradicional. Astrologia sem New Age nem blá blá blá, para quem acha que astrologia é coisa séria. Então vamos para o panorama astrológico para setembro de 2015. Quais são os eventos astrológicos que vão aparecer mais importantes? Primeiro, Mercúrio retrógrado, dia 17. Uma coisa importante de se mencionar é: Mercúrio retrógrado não é o final do mundo que as pessoas gostam de pintar. Isso é uma questão mais de ignorância do que qualquer outra coisa. Você olha para os fóruns de astrologia, cada vez que Mercúrio está retrógrado, todo mundo entra para falar que o computador quebrou, que teve problema com o correio, etc. Só que você também vê que quando as pessoas têm os mesmos problemas e comentam em outras épocas do ano, ela obviamente não fala nada a respeito. Por quê? É coisa. Não é porque Mercúrio está retrógrado que quebra seu computador, e sim que seu computador quebra e todo mundo vai para dizer que a culpa é do pobre Mercúrio. Isso dito, o que acontece? Não deixa de ser uma aflição. E, portanto, se você faz coisas mercurianas por volta do dia 17, elas tendem a estar estagnadas, principalmente nessa semana, porque é o período que está parando e mudando de movimento. Outra coisa é que ações realizadas nesse dia, que tem alguma coisa conectada com Mercúrio, elas tendem a ter, digamos, uma fase que daqui a um mês retornar ao mesmo tema, que é quando Mercúrio sai de retrogradação. Para coisas mais importantes como casamento, abertura de uma empresa, em si, ela não é um evento, não é determinista, não é exclusivo. Eu não vou parar de fazer tudo importante na vida porque Mercúrio está retrógrado. Esse tipo de imbecilidade é feita por quem não tem coisa. Então, por exemplo, eu não posso casar porque casamento envolve comunicação. Tudo envolve comunicação. Mercúrio em si não é sequer comunicação. Ele é um tipo específico de comunicação. Então o que você tem que tomar cuidado é coisas como legalês, coisas como revista, documentos, etc. Que não custa fazer algum backup de computador alguns dias antes, nesse sentido. Mas de resto não é porque o mundo vai parar. Mercúrio está retrógrado 3 vezes por ano, não é que vai parar. Dia 15, outro evento astrológico que geralmente causa alguma notícia parecida nos jornais, é Júpiter, que mais ou menos por volta desse dia 15, 14 ou 16, ele vai estar tecnicamente oriental. Ele está atualmente sobre a luz do Sol, ou seja, invisível, você não pode ver ele nem no amanhecer nem no anoitecer, e no dia 15 ele vai sair da luz do Sol e vai estar visível oriental, ou seja, como renascido, refrescado, potente. Então vai voltar a luz de Júpiter. Coisas que começam neste momento e que têm uma natureza jupiteriana, como investimentos ou sabedoria, negócios, viagens, religião, ela tem um clima de coisa renovada, de coisas de refrescado, de poder. Sol muda de signo no dia 22, sempre um momento em que se deve evitar fazer coisas, marcar compromissos. E nós vamos ter 2 mudanças de planetas lentos. Então nós vamos ter Saturno, que tinha já ido para Sagitário, voltou para Escorpião e agora vai de volta para Sagitário. E Marte também vai mudar de signo, indo para Virgem. E temos 2 eclipses, como todo mês de eclipse são 2, um solar e outro lunar. O lunar menos importante no finalzinho do mês e o solar no dia 13. Então também é interessante, se você tem qualquer coisa mais importante, evitar uns 2 ou 3 dias, se possível, antes ou depois do dia 13, para evitar problemas. O eclipse em si não é que ele seja bom ou seja mau, é mais que é uma, digamos,
fazendo uma analogia, seus equipamentos eletrônicos estão em 110 volts e o Eclipse é em 220, então geralmente é nesse sentido que ele dá problema. Vamos então dar uma olhada aqui, o calendário para você em casa. Eu sugiro anotar e eliminar, se possível, da sua agenda. Então não é que você não possa fazer nada nesse dia, mas se você tem escolha de fazer coisas mais importantes, e as coisas mais importantes às vezes você pode prender no calendário, então tente pelo menos retirar essas datas que são as que têm oposições ou quadraturas com planetas maléficos. Então vamos tirar os dias 4, 10, 13, 17, 22, 26 e 28 de setembro. Então essas datas, se possível, faça as coisas cotidianas, ir ao banco, ir ao cabeleireiro, etc. Mas não deixe coisas como fazer um processo, começar a tomar um remédio, ir para a academia pela primeira vez, fazer uma dieta, etc. Lembrando que aqui que a astrologia se trata dos começos e não de se no dia 10 você vai ter um bom ou mau dia. Isso não é astrologia. Ok. Tem certos dias do mês que a inércia vence, que nós chamamos lua fora de curso. Então durante esses dias você tem um dia de inércia, e a inércia, as pessoas sempre acham que inércia é que nada vai acontecer, e não é isso. A inércia é, se uma coisa está parada, ela continua parada, e se uma coisa está em movimento, ela continua no mesmo movimento. Então, por ser uma característica de inércia, ela favorece as coisas que ou já têm um movimento, você está iniciando uma coisa, mas ela já tem um certo movimento, ela já tem uma direção, ou já tem uma certa garantia. Por exemplo, uma disputa onde você tem um favorito e uma zebra. Quem vai ganhar é o favorito, porque essa é a característica do favorito, já tem um movimento. Então esses dias que são bons apenas para, digamos, essas coisas específicas, onde já tem um certo vencedor, ou ainda que você não queira que algo aconteça. Por exemplo, o exemplo que me ocorreria seria, por exemplo, colocar para o imposto de renda, e você não quer que nada surja da sua declaração de imposto de renda. Uma das possibilidades seria a lua fora de curso. Claro que a lua fora de cursos também, então, por sua natureza, ela pode representar atrasos. Então, por coisas que não são essenciais, etc., no geral, evitar, só para alguns casos onde você quer que a coisa tenha resultados ou atrasados ou escurecidos, ou que de alguma forma não já tenha um certo movimento específico e que você já tem o resultado garantido. Então dia 1, 6, 16, 23, 25, 27 e 29 são dias desses, onde, se você precisa de um resultado rápido, se você precisa de uma coisa, de um resultado que seria inesperado, não são lá grandes coisas. As fases da lua e eclipse. As fases da lua. Então aqui por volta do dia 13 nós vamos ter o eclipse. Geralmente, obviamente sendo um eclipse solar, a lua, desculpe. No dia 13 nós vamos ter, dia 12 para 13 nós vamos ter o eclipse do Sol. Ou seja, durante esse período a lua vai estar encobrindo o Sol. Então nós vamos ter a lua nova. Durante esse período de lua nova, alguns dias antes e depois, é normalmente bom para as coisas que são escondidas ou que você não quer publicidade. Então esses dias, como mais ou menos do 9 até o 12, eles são bons para muito poucas coisas, só mais para as coisas que são referentes a fazer coisas escondidas ou se eliminar de coisas, seja faxina ou dieta, alguma coisa, só nesse sentido.
Com a presença do eclipse fica mais complicado, porque, como eu falei, a presença do eclipse tem uma influência negativa que faria que, para prevenir, você deveria evitar pelo menos uns 2 ou 3 dias antes ou depois. Então toda essa parte do dia, toda essa semana, desde o dia 9 até o dia 16, se você tem algo muito importante, melhor não fazer. Se é uma coisa assim como a grande maioria das coisas que a gente tem na vida, não é tão importante. Mas se você tem aquela reunião, aquele cliente novo, lembrar que são sementes que você está plantando. Se é uma coisa já mais comum, mais corrente, não é importante. E então o eclipse do dia 28 já é um eclipse lunar que ocorre durante a lua cheia. Então, durante esse período de 24, 26, 28, toda essa parte, a lua cheia é melhor para coisas que dão publicidade. Tudo que você faz na lua cheia, ela tende a ter as raízes dão resultados mais visíveis ou mais fortes, certo? Por isso que muitas vezes não se recomenda fazer cirurgias ou qualquer coisa que possa ter sangue nessa parte. Como o eclipse lunar ele afeta menos, não precisa ter tanto cuidado, mas mesmo assim é importante notar que o eclipse ele dá uma carga um pouco maior para esses dias da lua cheia. Então o mês em geral não é bom para astrologia, para você começar coisas muito importantes como casamento, etc, porque só o fato de você ter os 2 eclipses já tira um monte de dias. Na dúvida, eu aconselharia, pegue os dias que não estão marcados e pegue mais ou menos aqui a partir do dia 17, se possível, até essa semana, e tentar pegar os dias que não foram eliminados e fazer o melhor possível. Lembrando que a astrologia eletiva nós não temos data perfeita, tudo que nós temos é pegar o que é menos pior. E por último, uma ideia das mansões lunares. As mansões lunares deste mês vão caracterizar os dias da seguinte maneira. Em primeiro lugar, as terças-feiras. As terças-feiras, que vão ser dia 1, dia 8, etc., elas vão ter a característica da segunda mansão lunar, elas vão ter a característica de ser dias bons para coisas que são muito duradouras. Então tudo que você começar nas terças-feiras vai ter essa característica duradoura. Então se você não quer que uma coisa dure, sei lá, meses ou anos, um projeto, por exemplo, não inicie ele nas terças-feiras. As quartas-feiras vão ter a característica mais sutil e mais harmoniosa. As quintas-feiras vão ter a característica mais equilibrada, qualquer coisa que você faça tem resultados mistos, ou seja, tanto para um lado quanto para o outro, não tem um vencedor claro. As sextas-feiras são maleáveis, rápidas, mas também estáveis, os resultados das coisas que você faz. Os sábados nós vamos ter estabilidade, mas também dureza. As coisas que você faz têm resultados difíceis, resultados é melhor para eliminar coisas. E por último, nos domingos, infelizmente serão um dos melhores dias para resultados, mas a gente não tem muito como usar. E é isso. Qualquer coisa, visite nosso site www.astrologiatradicional.com.br. Até o próximo mês.